Gente, bom final de domingo, dia do Senhor para cada um de nós. Nada melhor do que estarmos juntos, né? Adorando a Deus. Poder abraçar com Terezinha, né? Que bom, Terezinha de volta, mais bronzeada, né? Terezinha andou bastante na praia. Bom, né? Muito bom. Antes de refletir na palavra de Deus, eu queria ter uma palavra de oração ainda. Domingo passado nós começamos a intensificar, né, nossas orações em favor dos nossos amigos, vizinhos, colegas, e cremos que esse ano seja um ano de salvação, de pessoas que talvez há muito tempo você deseja que eles sejam salvos, que seja esse ano, amém? Seja esse ano a conversão de algumas pessoas aí que você tem sonhado tanto, né? Nesse próximo fim de semana eu estarei indo a Passo Fundo, uma reunião dos coordenadores lá em Passo Fundo, e eu vou aproveitar que tem um irmão que mora pertinho de Carazinho ali, então eu vou um dia antes ali, 2 dias antes, quero a família deles ainda, um alvo das minhas orações, e quero que Deus me dê a oportunidade de estar lá com eles, visitando eles, vou especificamente, né, para ver eles e dar um testemunho, né? Já fiz isso algumas vezes, mas sempre que tem oportunidade que eu possa falar aos meus familiares sobre Jesus, eu tento fazer isso. E dos meus irmãos que a Ivone conheceu, o que ela achou assim que seria o último a se converter foi o primeiro, né? Que é o irmão mais velho que eu, né? E hoje nós somos tão unidos, não só por causa da nossa vida, irmão de sangue, mas da fé, né? Então, o impossível de Deus continua acontecendo, né? E ele então se converteu e toda a família. Glória a Deus por isso. São muito firmes na fé, muito firmes na fé. E eu queria nessa oração, né? E depois, durante a semana, no grupo de oração, vou estar lembrando isso. E lembre de mim na oração, quando visitar meu irmão, também na reunião dos coordenadores, né? Que Deus assim esteja nos conduzindo. E nessa oração eu queria que você também pensasse, né? Na tua vida, nas pessoas que você quer alcançar. E talvez você também tenha enfrentado algum problema na tua vida pessoal, uma situação que você esteja enfrentando. Enquanto eu estiver orando, eu queria que você ali, no seu coração, coloque diante do Pai. Seja uma preocupação, uma tribulação, uma angústia, uma doença, enfim. Amém? Vamos falar com o nosso Pai. Deus querido, nós estamos na Tua santa presença. E estando na Tua presença, nós não queremos perder a oportunidade de, como família, Tua família, de expressarmos a Ti a nossa gratidão, porque a cada dia temos experimentado a Tua bondade, o Teu amor, o Teu cuidado, a fé do Senhor que tem nos alimentado, nos fortalecido, mas também não queremos perder a oportunidade de obedecer o que a Tua palavra diz, pedir e dar-se-vos-á. Nós queremos agora colocar diante do Senhor aquilo que tem inquietado os nossos corações, ó Deus, a família de alguns irmãos aqui, alguma situação difícil, alguma doença, Senhor, algum problema de relacionamento. Queremos pedir a Tua intervenção, Senhor, agir o Teu Espírito Santo nas famílias, nos casais, nos filhos, ó Deus, no trabalho, enfim, Senhor, na saúde, na fé, na palavra, ó Deus, que o Senhor esteja agindo em cada coração. Nós cremos no Senhor, o Deus que transforma as situações, o Deus que transforma deserto em oásis, o Senhor que é o Deus do impossível, que transforma pessoas, que salva, que restaura, que cura. E a Ti nós pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas amadas, salvando, restaurando, recuperando, curando. Pedimos por aquilo que Jesus fez por nós, e é em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Essa semana eu ouvi alguém expressando, uma pessoa conversando com a outra, e ela perguntou para a pessoa: o que é o mais importante? O que você julgaria mais importante de tudo que existe? E a pessoa disse: o mais importante que existe é a vida. Todas as outras coisas são importantes, mas o mais importante de tudo é a vida. Aí ela fez o seguinte pensamento: imagine que você esteja deitado numa maca, e ao teu lado esteja deitada uma outra pessoa, e chegam para você e dizem assim: você tem que escolher qual dos dois tem que morrer, ou você ou a outra pessoa. Você que tem que escolher. Quem que você escolheria que continuasse vivo?
Aí a pessoa diz, né? Se é para morrer, que morra o outro, eu quero continuar vivo, porque o mais importante é a minha vida. Não sei se você teria essa resposta também. Uma pessoa que está ao teu lado que você não conhece, está ali do lado na outra maca. Eu escolhi a mim, eu quero que morra o outro, não eu. Mas agora faça a mesma reflexão e pense que na cama, no outro leito ao teu lado, esteja o teu filho. E você tivesse que tomar a mesma decisão. Quem você escolheria que deveria viver? Meu filho. Que morra eu. Então, o mais importante que a vida é o quê? É o amor. É o amor que você tem. Você julga a vida importante, de fato. Mas o amor é mais importante que a vida. Ou seja, viver precisamos viver com amor, agir com amor. E nós, como pais, não temos dúvida de dizer que se é para morrer, morre a gente, são os filhos, né? Que é um amor que não se explica. E eu penso que assim dá para entender um pouco o amor de Jesus. Quando era para ou morre tu, Jesus, ou morre eles. Morra eu. Morra eu. Que eles possam viver. Não é assim que Deus faz por nós? Esse é o amor que Deus tem por nós. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, algumas coisas da minha reflexão de hoje, você já me ouviu, seriam, vamos dizer assim, algumas repetições de algumas coisas que eu quero enfatizar aqui. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 ao 12, Antigo Testamento. Se você ali abrir os Salmos, logo no meio da Bíblia, logo depois você vai encontrar o livro de Provérbios, você vai encontrar Eclesiastes ali. Tá bom? Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao 12 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Como podemos praticar o amor ao próximo se nós vivemos sozinhos? Como nós vamos praticar o segundo maior mandamento? Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. Como vamos praticar esse mandamento se nós não convivermos com as pessoas? Se nós não fazermos o que Jesus fez por nós? Olhando para esse texto, tirando do contexto muito usado de casamento, olhando para esse texto, a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é, que eu coloco aqui, que ninguém é feliz sozinho. O verso 9 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Eu acredito nisso. Porque se isso não fosse verdade, quando Deus criou Adão, Deus disse assim: não, você está feliz aí, é suficiente. Não. A Bíblia vai mostrar lá em Gênesis que Deus criou Adão e viu que ele não era completo, não era feliz sozinho, então Deus cria a mulher e então toda a raça humana, Ou seja, nós não fomos criados para a solidão, mas para a comunhão, para nos relacionarmos com outras pessoas. Jesus, ao morrer na cruz, antes de morrer na cruz, ele disse que ele seria levantado na cruz e ele iria atrair muitas pessoas assim. Ou seja, Deus, ele quer comunhão conosco, demonstrar o seu amor por nós, Ao fundar a sua igreja, o Senhor Jesus planejou uma comunidade de mútuo apoio, é o que nós chamamos dos mandamentos recíprocos, uns aos outros. Estão várias vezes na Bíblia. Jesus então ele cria a sua comunidade, a sua igreja, e diz: amem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros, ajudem uns aos outros. É onde nós vamos demonstrar amor, na convivência, porque ninguém é feliz sozinho, a não ser talvez um narcisista, ou alguém que se ama e se basta, alguém que
carrega um espelho e se olha no espelho. Aliás, a gente tem que se admirar, né? Se olhar no espelho, não podemos fazer aquela pergunta: espelho, espelho meu, né? Existe mais ou menos. Eu vi alguém dizendo esses dias que se você fizer essa pergunta que aquela senhora, né, que não era, ela fez a pergunta dentro do espelho, estou tentando trazer a memória, a história, ela não devia ter feito aquela pergunta, porque o que ela fez? A pergunta, ela descobriu que ela não era mais bonita, e ela se tornou uma pessoa feia, daí, maldosa, e as consequências foram terríveis, né? Então, essa comparação é complicada, né? Mas nós não podemos carregar um espelho e olhar só para nós. A Bíblia quer que nós tiremos o olhar de nós e olhemos para outra pessoa. Sim, devemos olhar para dentro de nós e ver o que não está certo. Isso sim. Não ficar olhando para as outras pessoas para ver o que está errado na vida das pessoas, mas olhar para as outras pessoas com amor, assim como o Senhor não olha com amor por nós. Temos que olhar para dentro de nós e ver aquilo que não, né, um espelho que reflete para dentro de nós para ver o que não está certo, isso sim. Mas não carregar um espelho e nos admirando e desprezando as outras pessoas. Isso não é demonstrar amor. Porque ninguém é feliz sozinho, precisamos de outras pessoas. 1 João 3,16 diz que nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E como nós podemos dar a vida para as pessoas? Dando o nosso tempo, dando o nosso amor, dando a nossa atenção. Eu acho importante, se Deus colocou alguém no teu lado, Ele quer que você ame essa pessoa. Não só o cônjuge, não só o filho, mas se Deus colocou alguém próximo de você, na igreja, na convivência, no trabalho, Deus quer que você ame essa pessoa. Amém? Deus quer que você ame. E aliás, Deus vai nos pedir contas se nós amamos essa pessoa, porque essa pessoa, ela é amada por Deus. É uma pessoa que é amada por Deus. Então ela não pode ser odiada por nós, não pode ser desprezada por nós, deve ser amada por nós. E a forma de nós amarmos as pessoas é cuidarmos dela. Então cuide da pessoa que está contigo na tua casa, porque essa pessoa é amada por Deus. E você vai prestar conta de como você amou essa pessoa, de como você ajudou essa pessoa. Ninguém é feliz sozinho. Verso 9, repito, diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho. E eu vejo aqui uma afirmação do autor, né? É uma afirmação, uma conclusão. Ele vai dizer: ele vai dizer, é melhor ter a companhia do que estar sozinho. E depois ele vai dizer por quê. Ele expressa a conclusão e depois ele vai, né, faz a afirmação e depois ele vai dizer por quê. Expor os motivos. E 2 motivos eu quero citar. Porque quem fica sozinho terá mais dificuldade para enfrentar os problemas. No verso seguinte ele vai dizer: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. Quem fica sozinho terá dificuldade de enfrentar os problemas. Terá dificuldade, precisa de outras pessoas. Pessoas serão apoio, amigos são importantes, né, para nos ajudar nas situações. Eu acredito que se eu abrisse aqui, cada um de nós lembraria de uma situação: aquela pessoa me ajudou no momento difícil que eu enfrentei, aquela pessoa me deu uma palavra de encorajamento no momento difícil que eu enfrentei, aquela pessoa me acompanhou no hospital quando eu passei por uma situação difícil. Todos nós lembraremos de alguém que foi apoio para nós um dia, e provavelmente algumas pessoas vão lembrar de como você foi apoio para elas um dia, e está diante de nós mais um dia, e o dia de amanhã de nós sermos apoio para alguém. E essa pessoa um dia vai lembrar de nós: aquele dia eu estava passando uma luta e tu orou por mim, tu me ajudou, tu me levou de carro, tu me fez isso, tu me abençoou. E se as pessoas não lembrarem, Deus vai lembrar. Deus vai lembrar. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Quem fica sozinho terá mais dificuldade para enfrentar os problemas. Ou seja, na nossa comunhão, na nossa convivência, nós podemos ser bênção e ser abençoados. Em terceiro lugar, olhando o texto, eu vejo que quem fica sozinho também terá sua fé enfraquecida. Fazendo uma analogia aqui,
verso 11, quando ele diz: e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Fazendo uma comparação aqui, aquecido da fé, né? Como você vai manter sua fé aquecida se você não conviver com outras pessoas de fé? Você precisa conviver com pessoas de fé, né? Neste mundo com tantas atrações, a fé pode ser abalada. Eu li sobre uma pesquisa entre universitários crentes, e 30%, em torno de 30% dos crentes que vão para a universidade acabam se afastando do Evangelho da fé, por causa dessa convivência diferente, e acabam se afastando da convivência com a igreja, com os irmãos, e acabam fraquejando na fé. Não é por menos que na carta de Judas, ele diz assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Firme na fé, fortaleça o amor. Você precisa alimentar isso todo dia: o amor a Deus, o amor às pessoas. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser edificada todos os dias. Você precisa cuidar. O verso 12 de Eclesiastes 4 diz: o homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O apóstolo Paulo compara a igreja como um corpo onde nós estamos, ligados, conectados, dependendo do outro. Mas ele compara a igreja também como uma família, que nós temos uma unidade gerada pelo Espírito Santo. Somos família de Deus, somos filhos do mesmo Pai. A fé de alguém que vive sozinho pode ser abalada. Precisamos uns dos outros. Lembra daquela história que o irmão Justino pregou esse dia, daqueles homens que levaram o paralítico, até Jesus, e o texto vai dizer no verso 5 que, vendo a fé que eles tinham, Jesus viu a fé que aqueles homens tinham e curou aquele paralítico. Ou seja, aquele grupo pequeno, aqueles amigos, aquela célula, eles tinham uma fé, uma unidade na fé, e eles se importaram e ajudaram aquele irmão a alcançar a cura, porque eles tinham fé no texto. Eram pessoas de fé. E aquele paralítico dependeu da fé daqueles irmãos. E em nossos encontros, nós precisamos colocar nossa fé em prática em nosso favor, mas em favor das outras pessoas também, que precisam de nós. Dependemos a nossa fé ser fortalecida pela comunhão com a palavra, pela oração diária, mas pela comunhão com os outros irmãos. Lembram de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a igreja começou, e o texto vai dizer que eles se reuniam no pátio do templo, eles partiam o pão, eles faziam refeições juntos, e havia alegria, sinceridade no coração, e eles louvavam a Deus, e tinham a simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eu destaco aqui o verso que diz que eles participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Quanto você é simpático com as pessoas? Você é uma simpatia de pessoa? Essa pessoa é uma simpatia, A tua alegria, a tua felicidade incomoda as pessoas, ou você é uma pessoa carrancuda, uma pessoa fechada, e as pessoas não querem conviver contigo? Aqui o texto diz que eles eram simpáticos, havia simpatia, as pessoas gostavam. Enquanto você é simpático, quantas pessoas gostam de estar com você? O texto bíblico que eu mais ouvi, desde que eu cheguei na Aliança, o texto bíblico que eu mais ouvi da boca de alguns irmãos, é Mateus 18:20, que diz: pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Foi o texto que eu mais ouvi nesses anos aqui. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E eu me fiz essa pergunta: mas o Senhor gosta de estar entre 2 ou 3? Estamos reunidos em nome do Senhor, mas nós atraímos, somos simpáticos com Jesus?
Nós atraímos Jesus. Quando você está conversando com outro cristão, é uma conversa agradável, que atrai Jesus, e que o Espírito Santo se alegra na comunhão que tu está tendo com a tua irmã, com a tua irmã. O quanto é bom a tua comunhão com outra pessoa, com o Espírito Santo. O quanto isso tem sido bom. O quanto Jesus tem prazer de estar na tua companhia, na tua célula ou nessa celebração. Sobre o que nós conversamos quando estamos juntos, falando bem uns dos outros, declarando bênção, declarando amor, declarando paz. Quanto nós falamos, o quanto Jesus gosta de estar no meio deles, no meio de nós. Chegando ao final, eu creio que nós como igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela anda na contramão, né? Principalmente no momento na nossa cultura que encoraja a individualidade, né? Mas quando nós vemos que o plano divino é um plano de convivência, de comunhão, de vida em comunidade. O Salmo 133 vai dizer que para Deus a comunhão entre os irmãos, entre o povo de Deus, ela é boa, agradável e alegra a Deus. Deve ser assim. A nossa comunhão deve ser boa, que agrada e alegra o nosso Deus. Jesus, nós vamos ver Jesus valorizando os relacionamentos, vamos ver Jesus na casa das pessoas, em pequenos grupos, em refeições ou reunindo multidão. Nas cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver que Paulo demonstrando o valor dos relacionamentos. Ele diz que ele recebeu encorajamento das pessoas através de cartas que ele recebeu, de notícias. E ele, preso, encorajava os outros que estavam soltos. Ou seja, a situação difícil que ele enfrentava não era suficiente para abalar ele, mas ele ainda encorajava os outros. Mas ele era encorajado ao saber que o povo de Deus estava firme na fé, que os irmãos estavam sendo perseguidos, não desistiam. Ele vai dizer que ele foi ajudado na prisão, não tiraram ele da prisão, mas ele recebeu ajuda, apoio, sustento na prisão. Os irmãos mandavam mantimentos, mandavam cuidado para ele. Por quê? Porque havia relacionamento, comunhão. Em Romanos 16, ele vai enumerar o nome de várias pessoas, porque ele louvou a Deus pela vida das pessoas, e também algumas porque hospedaram eles na casa deles. Quantas vezes você abriu a tua casa para receber o povo de Deus? Ah, mas ninguém me visita, mas você convida? Ah, mas eu não vou porque não me convida. Então vá, se convide, né? Ah, eu quero te visitar, gostaria de te visitar, venha me visitar. Ou às vezes a gente fica fechado, não, ninguém me visita, não visito, não convido, e aí a gente fica isolado. Precisamos dar o primeiro passo em direção às pessoas. No ano passado, nós tomamos uma decisão de parar com as células presenciais e fortalecer a nossa celebração, né? E continuar todo domingo tendo a celebração, e assim estamos fazendo. Nós estamos planejando, e em breve gostaríamos de voltar com as células presenciais, né? Para termos comunhão, para estarmos juntos, para ouvirmos um ao outro, orarmos um pelo outro, ajudarmos um ao outro, estarmos mais próximos o quanto possível. E essa semana eu vou estar encaminhando um formulário para cada um de vocês, fazendo uma pesquisa para ver até onde você está disposto a voltar à comunhão numa célula, né? E depois nós vamos então organizar como é que vamos fazer essa célula, diurna, noturna, né? Queremos voltar aos encontros presenciais das células. Se vai ser uma célula, 2 células, 3 células, meia célula, brincadeira à parte, queremos praticar aquilo que eu estou falando aqui, porque ninguém é feliz sozinho, porque você vai ter dificuldade em enfrentar os problemas sozinhos, e porque você precisa fortalecer a tua fé na comunhão com o povo de Deus. Você precisa disso, eu preciso disso. Como tu vai colocar em andamento e prática o amor que Jesus ensinou? Convivendo com outras pessoas. Convivendo com outras pessoas. Portanto, o desafio é vá ao encontro de outras pessoas. Quem sabe você possa começar a ser mais simpático com os vizinhos, cumprimentar mais os vizinhos, cumprimentar as pessoas que você encontra, quem mora em prédio, no elevador, talvez começar uma conversa, se aproximar mais das pessoas. Talvez você que caminha, convide alguém para caminhar contigo, em vez de caminhar sozinho, né?
Quem sabe você possa ser mais legal com os vizinhos, com os amigos, ter alguma atitude de bondade para com as pessoas. Alguns pensam que gente atrapalha. Minha vida, se entrar mais gente, vai me atrapalhar. Eu estou com a minha vida tão corrida, toda, vai me atrapalhar, né? Eu creio que não atrapalha não, porque pessoas vão enriquecer a nossa vida, né? De que adianta você ter uma casa bonita, tudo arrumadinho? Se eu convidar pessoas, eles vão bagunçar minha casa, vão mexer aqui, e se vier com criança, então, vão bagunçar. Mas o que adianta uma casa toda arrumadinha? Eu acredito que uma casa, quando, no bom sentido da bagunça, né? Quando ela está mexida, é sinal de que tem gente, tem movimento. Há movimento de pessoas. Então, né? Arrisque, busque, atraia novas pessoas, seja simpático, agradável. Não se irrite quando alguém falhar contigo. Perdoe, né? Alguém te magoou? Perdoe, porque perdoar é mais fácil do que ficar morrendo com mágoa, com rancor, sofrendo com mágoa e rancor. Libere perdão. Reconcilie-se com as pessoas. Por fim, lembre que a Trindade, a divindade é uma unidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E a maneira de nós demonstrarmos amor e termos comunhão é na convivência com outras pessoas. Tu serás amado por outras pessoas, você terá a oportunidade de amar, elas cuidarão de ti, elas te abraçarão, elas chorarão contigo, elas serão apoio. Talvez um afago de Deus que tu precisa virá através de uma outra pessoa, né? Gente, Deus vai abraçar você. Deus vai consolar você, Deus vai encorajar você, ajudar você através de outras pessoas. E também você pode ser a ajuda de Deus para outras pessoas. Então, vai em busca de outras pessoas, procurem, né? E vamos formar os grupos, células presenciais, estarmos mais juntos. Que assim Deus nos permita. Em nome de Jesus. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Esse é o nosso Deus, que é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Amém? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom,
bênçãos do Senhor serão sobre as nossas vidas, restaurando o Guilherme, restaurando a ele, restaurando a cada um, Senhor, de alguma enfermidade, abençoando, Senhor, a cada um na sua casa, e que possamos como igreja, Senhor, viver cada dia, ampliar nossa convivência, nossa comunhão, que o Teu Espírito Santo permita isso, possibilite isso, e faça, Senhor, que nós sejamos pessoas simpáticas, que atraiam outras pessoas e essas venham conhecer o amor de Jesus através de nossas vidas, abundantes sejamos no amor do Senhor para com as pessoas. Assim eu oro por mim, por todo o povo de Deus, por cada um de nós, pelas famílias, abençoa-nos, assim precisamos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.